Saudações a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare, nos fortaleça e nos mostre o caminho que nós precisamos seguir para superarmos as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos receios e as nossas fraquezas. Porque todos nós estamos aqui encarnados nesse mundo justamente para vencer essas dificuldades, para passar por essas dificuldades e vencê-las. Por isso que nós precisamos valorizar a nossa vida. É uma oportunidade que nós estamos tendo, uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo para, se nos sentirmos bem, encontrar aquela paz que nós tanto procuramos. Nós buscamos tanto a felicidade, buscamos tanto ser felizes, só que buscamos nos lugares errados, nas coisas erradas. Nós buscamos a felicidade na matéria, nós buscamos a felicidade no corpo bonito, um corpo esbelto, nós só buscamos felicidade na aparência. Mas nós temos que buscar a felicidade espiritual, porque o corpo que nós temos hoje ele é passageiro, a vida que nós levamos hoje é passageira também. Os bens que nós adquirirmos hoje ficarão aqui, nós não os levaremos. Por que sofrer por causa disso? Por que querer além daquilo que nós temos e sofrermos por não conseguirmos determinadas coisas? Querer além é até normal, faz parte da lei do progresso. Então nós temos que buscar estar sempre melhorando, progredindo, tanto física, moral e materialmente também. Agora nós precisamos buscar nos locais corretos, fazer as coisas corretas, acreditando em nós, sabendo que estamos aqui para passar por um determinado tempo para nos fortalecermos, para adquirirmos aprendizados, para adquirirmos experiência de vida. Só assim que nós estaremos, de certa forma, crescendo e evoluindo. Porque a felicidade, como dizia Jesus, a felicidade não é deste mundo. Este mundo nos proporciona condições para nós buscarmos a nossa felicidade espiritual. Mas não é esse mundo que vai nos tornar felizes. É a forma com que nós vivemos nesse mundo. É a forma com que nós encaramos a nossa vida hoje. Por isso que nós temos que valorizar a nossa vida. Aproveitar ao máximo essa existência, porque essa existência vai nos proporcionar dias muito melhores na vida espiritual e também em outras existências que nós viremos a ter. Se acreditarmos nisso, nós passaremos a viver bem. Então, estarmos sempre buscando as coisas boas que essa vida nos oferece, mas para o nosso crescimento, não para o nosso bem-estar físico ou material somente, não. Estarmos aproveitando as oportunidades de crescimento espiritual. E para isso nós precisamos acreditar que tudo isso que nós estamos passando é para o nosso bem, é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E é o que Deus está nos proporcionando nesse momento. Então, não vamos nos desanimar da nossa vida, perder a vontade de viver. Porque quando nós perdemos a vontade de viver, nós deixamos de crescer, nós deixamos de evoluir. E um erro muito grande, um engano muito grande que nós cometemos às vezes é acharmos que tirando a nossa própria vida, nós encontraremos paz no mundo espiritual. Nós não vamos encontrar paz. Porque o que acontece? Chegando lá, a nossa mente se amplia. Nós vamos perceber o porquê que estávamos passando por determinadas situações necessárias para nós. Nós vamos perceber que tínhamos muita oportunidade de encontrar paz e nós não insistimos nessa busca. Nós vamos perceber que esse erro que nós cometemos, em vez de nos libertar da dor e do sofrimento que nós tínhamos quando encarnados, não resolveu, porque nós vamos levar isso conosco. Porque essa dor e esse sofrimento não está no corpo físico. Essa dor e esse sofrimento está na alma, no espírito. Por isso que nós estamos passando por isso agora, por essa situação agora, para nos libertar, para vencermos essas situações todas e chegarmos no mundo espiritual bem. Mas se eu antecipo o meu retorno para o mundo espiritual, eu vou ter uma decepção muito grande. Por que a pessoa tira a sua própria vida? Porque ela acredita que tirando a sua própria vida, o corpo morre, ela também morre, todos os problemas morrem com o corpo. É um ledo engano. O corpo pode morrer, o corpo perece, mas nós continuamos vivos, continuamos com os mesmos problemas no mundo espiritual e com um agravante a mais, porque nós tiramos a nossa própria vida, ou seja, nós incorremos contra as leis de Deus e vamos ter que consertar isso em outras existências. Então as outras existências, ao invés de ser aquela existência mais calma, mais tranquila e mais feliz, se nós tivéssemos insistido e vencido os problemas da nossa vida atual,
E por fugir desses problemas, nós vamos levar conosco, então nas próximas existências teremos que ter essas mesmas problemáticas que tivemos agora, e vamos ter problemáticas a mais que seriam referentes a outra vida que nós teríamos que ter. Ou seja, não superamos agora e vamos levar essa, entre aspas, né, essa dívida para outra existência. Ou seja, aumentamos ainda mais a nossa carga de dificuldades. Não é castigo, não é Deus que está nos castigando. São dificuldades que nós temos que vencer agora. Não vencemos, levamos para o mundo espiritual e vamos ter que levar isso para uma outra vida. Então acumulamos as dificuldades e aí as coisas se tornam mais difíceis ainda. Por isso que Jesus dizia, a felicidade não é desse mundo. Então não é buscar a felicidade material, nós devemos buscar viver bem materialmente, mas não sermos escravos da matéria. Nós procuramos ter um corpo sadio, um corpo saudável, mas não vivermos em função do que a moda impõe para nós. Não, para ter um corpo sadio, um corpo saudável, eu não preciso ser aquela pessoa malhadona, aquela pessoa com corpão bonito. Eu posso ter um corpo, às vezes, franzino, até um pouquinho mais fofinho, mas ter saúde. Isso que é importante, buscar a saúde, não buscar agradar ao outro. O outro só vai se agradar a mim espiritualmente se nós tivermos afinidades. Se não, por mais que eu faça, eu não conseguirei agradar ninguém se eu não tenho afinidade com essas pessoas. Então, o que fazer? Acreditar na nossa existência, insistir nessa vida material sim, porque é ela que vai nos dar condições para nós superarmos muitas mazelas do nosso passado, para nós adquirirmos experiências, para na próxima vida nós estarmos melhores. Mas nós precisamos acreditar nisso. E até o materialista, aquele 100% materialista que se diz materialista, que não acredita em nada de espírito, não acredita na alma, lá no inconsciente dele algo lhe diz. Você não é somente esse corpo de carne. A medicina, a ciência nos mostra que esse corpo aqui, o que é? Ele é formado de ossos, nervos e músculos, não tem mais nada. Então por que ficar tão preocupado se eu sou muito mais do que esse corpo? Imaginemos nós, se nós morrêssemos, acabasse tudo. O corpo morreu e eu deixaria de existir e eu simplesmente sumiria. Qual o significado da minha vida? E a minha individualidade? E todos os meus pensamentos, todos os meus anseios morreram com o corpo? Não tem lógica. Por isso que Jesus nos dizia, trabalhe para você ser feliz amanhã. E por isso que ele dizia, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Porque ele sabe que todos nós vamos superar as nossas dificuldades. Um demora um pouco mais, outro um pouco menos, mas nós vamos vencer. E para nós chegarmos bem no mundo espiritual como vencedores, precisamos passar por todas essas situações que esses reveses que a vida nos impõe, tendo fé em Deus, tendo fé em nós, acreditando que nós não somos somente esse corpo, acreditando que isso aqui é uma fase passageira. É como o Chico dizia, né, que ele perguntou para Emmanuel, né, pediu para Emmanuel, peça para Nossa Senhora me ajudar para que eu supere essas dificuldades, como é que eu vou conseguir superar, porque ele tinha muitas dificuldades. E Emmanuel disse, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mandou um recado para você, Chico. Ela disse, tudo passa, nessa vida tudo passa. A felicidade passa, mas a dor também passa. Então, nós vamos ter muitos altos e baixos, mas todos nós vamos superar isso, desde que nós insistamos, continuemos buscando essa melhoria, continuemos buscando a felicidade interior, a felicidade íntima, que é a felicidade espiritual, e não ficarmos tão apegados às coisas da matéria. Então, se vem aquele pensamento, às vezes, de desânimo, aquele pensamento de tristeza, às vezes não é nem dessa vida, às vezes é coisa que está lá no nosso inconsciente, de situações que nós passamos no passado e não conseguimos superar. E vem aquele medo, aquele receio, e nós começamos às vezes a alimentar esse sentimento novamente. Por isso que precisamos afugentar isso, acreditarmos em nós, acreditarmos em Deus e sabermos que somos espíritos imortais e que a nossa vida é muito maior do que a vida de um corpo, simplesmente de um corpo de carne. Valorizar a nossa vida
encarnada hoje, valorizar o corpo que nós temos, porque é Ele que está nos dando essas condições, vivermos o máximo que nós pudermos encarnado nesse planeta, que é um planeta difícil de se viver, porque é um planeta de provas e expiações, mas acreditando, se eu superar isso, amanhã eu serei muito mais feliz e amanhã eu terei condições de vencer situações até muito mais difíceis, porque eu me fortaleci hoje e estarei em paz com a minha consciência, porque eu fiz aquilo que eu me comprometi a fazer antes de reencarnar. E Deus confia em nós. Então vamos à luta, vamos acreditar e vamos valorizar a nossa vida. Não vamos desanimar, não, porque tendo esse ânimo e ir na luta, que nós vamos conseguir sim encontrar paz, que nós vamos conseguir sim encontrar aquela felicidade que nós tanto procuramos, mas não a felicidade material, a felicidade espiritual. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que sejam todos felizes. Um abraço a todos.